Mais um vídeo aqui para o canal, voltando aí de um tempo sem gravar vídeos onde eu apareço, tá? E hoje vou apresentar a Casa Sena, que é um projeto aí que eu apresentei apenas o vídeo, né, mostrando a casa, mostrando as coisas. Infelizmente, aquele modelo de vídeo, ele fica um pouco limitado por conta do meu tempo, então eu não consigo fazer uma elaboração de um vídeo muito completo, justamente por conta do espaço de tempo, que a gente tem que renderizar, eu tenho outras coisas para fazer na questão de projeto, enfim. Esse projeto aqui, ele é um projeto modelo, tá? Então eu voltei a produzir bastante projeto modelo para vir aqui no, no, no YouTube. E os projetos que estavam rodando, que eu estava apresentando de clientes, eu tenho até que dar uma atualizada. Por quê? Por exemplo, a casa RA sofreu uma alteração violenta, que eu vou fazer um vídeo logo depois desse der tempo, mostrando o que foi feito na casa RA. E enquanto isso, eu consigo fazer nesses vídeos, porque eu já tenho algumas casas modelos prontas, finalizadas assim superficialmente para a gente apresentar um render, e consigo fazer aquelas imagens mais, os vídeos mais elaborados apresentando esses modelos, que são coisas mais rápidas, são coisas mais fáceis de fazer. Por exemplo, a casa RA, normalmente eu pego um momento ali que eu estou de produção. E por que que não está dando para a gente fazer esse modelo quando eu não estou no quarto? Por conta que fica muito barulho, o cachorro vem lá, o vizinho está fazendo obra também, então fica aquela coisa muito desagradável no vídeo. Então aqui, ó, estou no sábado à tarde, não tem ninguém, tá tudo vazio e eu estou conseguindo gravar com tranquilidade, mas assim, aquela pressa, porque pode ser que alguém chegue, enfim. Então vamos lá. A casa RA, a casa Sena é essa casa, ela é uma casa de 61,70 metros quadrados, tá? Ela é uma casa onde a gente tem aqui uma área de garagem bastante legal, tá? Normalmente cabe um carro aqui, mas se você quiser vir para cá, cabe até dois, manobrar o carro cabe até dois. Aqui na parte da garagem a gente não tem a cobertura, tá? A gente não vai ter essa cobertura, isso aí fica a critério do cliente, de quem quiser escolher fazer uma cobertura individualizada, mas isso é justamente para sair dos modelos padrões de casa atual. A gente pode colocar uma garagem, a gente pode. Só que eu estava querendo criar um pouco de um modelo de casa diferente, tá? Então, se você prestar atenção, a casa ela é diferente do que a gente entende aí e vê no mercado. Eu até demorei para ter a concepção dela, justamente porque a gente fica muito preso ao modelo tradicional. Então essa casa para quem que eu recomendo? Um casal ali que tá querendo investir numa casa final da vida deles, até porque uma casa final você investe bem mais, você bota acima de 60 metros quadrados, né? Óbvio. Essa casa é uma casa para casal, tem dois quartos que são dormitórios, não são suítes, né? Você consegue economizar aí por causa da metragem, por causa da simplicidade dela. É uma casa térrea, porém ela é uma casa bonita, ela é uma casa cheia de identidade, tá? Então o que foi feito aqui? A gente conseguiu o que foi feito, né? Eu ergui a casa 20 centímetros para dar esse afastamento do solo e a gente criar essa noção de separação, tá? Então aqui, nessa calçada superior, a gente já usa aquele tijolinho, tá? Que pode ser tanto tijolinho assentado no concreto, pode ser aquele revestimento cerâmico alaranjado que é mais antigo, que ele é mais para a área externa. Pode, a gente pode ter várias soluções aqui para trazer aquela ideia de aconchego, né? Das casas mais antigas, casas de sítio, tá? E aqui foi também colocado um guarda-corpo justamente para a gente setorizar, colocar essa área de garagem para a área da casa. Daqui a gente já consegue ver que a gente consegue criar um varandado, a gente consegue colocar algumas cadeiras para sentar. O casal que esse quarto aqui é um quarto de casal, né? Se quiser, ele já vai ter acesso aqui da varanda na parte da frente, tá? Normalmente, recomendo muito que essa fachada esteja para o leste ou para o sul, nada para o norte ou para o oeste, tá? Porque senão vai pegar muito sol, vai incidir muito nesse quarto. Então, eu fiz essa fachada voltada aqui para o leste e sul, que não tem problema, você vai ter uma casa confortável e bacana. Caso essa casa seja voltada para o norte ou para o oeste, na região nordeste, né? Porque depende muito da região, mais regiões onde o sol do oeste ele maltrata, você pode colocar uma porta para a lateral, não tem problema nenhum, tá? Eu coloquei para cá porque nas pesquisas que eu fiz, essa visão da frente da casa causa mais tranquilidade, ou seja, você consegue ter uma visão da casa do que está acontecendo de forma bem rápida, sem precisar necessariamente sair do quarto. Mas fica a critério, tá? Fica a critério, isso a gente pode até personalizar
para quem for realmente adquirir esse modelo, tá bom? Outra situação é que a gente tem essa varanda, então ela é varandada. Então você pode criar, você pode aumentar isso aqui, não tem problema. Eu respeitei os recursos da minha região, então aqui a gente tem 70 centímetros nessa lateral e 70 no outro aqui. Sendo que daqui até aqui, nessa área de jardim, a gente vai ter 1,35, tá bom? Então você poderia realmente colar essa parte, não tem problema nenhum de fazer essa parte mais elevada e criar realmente uma área aqui de varanda, uma área mais tranquila de ficar. Olha o cachorro, falei? Aqui, ó, preocupei com ventilação, a ventilação natural, então a porta aberta aqui vai vir um vento. Nossa região leste é voltada para o litoral, então ele empurra muito vento, tá? Ele empurra muita coisa. E aqui na lateral também, ó, a gente tem essa abertura, tá? Por quê? Porque normalmente nesses corredores de 70 centímetros a gente não consegue colocar uma abertura, porque o corredor não permite, a norma daqui não permite. Se você tiver numa região que permita, você pode colocar sem problema nenhum, tá? Mas aqui é o suficiente para ventilar. E aqui, vocês estão vendo que é o basculante do banheiro. Ou seja, não vai ter aquele problema de eu estar no banheiro e alguém está passando no corredor, porque é uma área de circulação, e me ver ali tomando banho. Tá? Enfim, a inclinação do telhado é uma inclinação de 35%. Ele pega vários modelos de telha e eu percebi o que? Se você coloca muito grande essa inclinação, acima de 40%, você vai ter um problema no parafusamento dessas telhas, porque elas podem cair, escorrer. Eu fiz em alguns projetos aqui, né, na região de Parnaíba. Quando eu comecei a ver, tem que ser um tipo de telha muito boa e tem que ser muito bem colocada, porque uma chuva muito forte, elas saem, escorregam e caem. A inclinação ideal mesmo é 35%. A inclinação ideal é 35%, porque você pega um grande acervo de telhas modernas, legais, bonitas, e elas ficam seguras também, ficam bem fixas no telhado. O madeiramento ele não precisa ser tão caro também, tá bom? Aí fica a critério do cliente. Na parte da fachada, a gente optou por fazer esse revestimento em pedra, então, essa pedra filetada, que é uma pedra que é fácil de encontrar em muitas regiões, tá? Então aqui não vai ser um desafio de você encontrar essa pedra na sua região. Muitas marmoarias trabalham com esse modelo, mas ela pode ser muito bem encasquetada. Que encasquetada é aquele sem formato fixo, é aquela que tem uns formatos que vão encaixando, né? Não é um formato certo, tá bom? Todas as esquadrias de madeira, tá? Aqui eu não especifiquei a madeira porque vai depender da região. Aqui o guarda-corpo em ferro mesmo, normal, e aí com pintura para proteger do sol e da chuva, tá? Mas aqui é bem bacana esse guarda-corpo. Essa área de jardim aqui fica a critério também, eu arborizei só para simbolizar, mas se você quiser também colocar aqui jarros, plantas de pouca manutenção, você também consegue. O acesso para casa ele se dá de dois modelos, a gente pode seguir direto para uma área, para ir para a área da sala, ou a gente pode entrar aqui no quarto para ter acesso, tipo, a uma varanda íntima, tá? Gente, entenda o seguinte, Max, mas aí quando eu estiver recebendo visita, tem modelo de casa que você vai ter uma área mais íntima, tem uma área mais afastada, tem um modelo de casa que é para um casal que não gosta de receber visita, que é esse caso aqui, recebe pouca visita, não tem muito de chamar a gente para cá, no máximo um parente, por isso que só tem um quarto. Então, assim, a gente tem esses modelos para atender diversas situações. Então, se você busca algo personalizado, não recomendo modelos prontos, tá? Você tem que pegar um modelo, fazer de acordo com a sua necessidade. Para quando eu recomendo os modelos prontos, quando você não tem ideia nenhuma, você já sabe mais ou menos assim, eu quero uma casa mais simples, terra, onde você consegue ver os modelos, veja se adequa à sua realidade e faça pequenos ajustes. Por exemplo, da porta. Pô, Marcos, eu não gostei da porta aqui, tem como eu colocar? Tem, porque essa aqui não é a porta de entrada para o quarto. Você quer apenas uma porta para a gente ganhar ventilação, iluminação e talvez, se você quiser, uma varandinha integrada. Só, mas essa porta ela poderia estar na lateral, ela poderia estar mais na outra lateral, que é muito mais intimista, enfim. Então a gente entra aqui, né, esse aqui é o acesso da sala. A sala, uma sala de jantar, beleza? Bem simples, não tem muita firula, é isso mesmo, que é uma casa pequena, a gente sempre opta por fazer algo mais funcional. Aqui você vai ver que não tem o interiores muito bem elaborado, até porque não faz sentido, o interiores é muito mais de quem adquire a casa, tá? Então por isso que os interiores são mais genéricos, uma coisa mais genérica. Mas aqui poderia colocar uma pintura, poderia colocar um painel, aqui eu poderia colocar uma estantezinha, uma poltrona, como está aqui.
tá? Ó, aqui a gente tem outro acesso para a porta, que aqui a gente pode acessar a área de serviço, a lavanderia, que é a questão do gás. A gente pode ter uma varanda mais íntima, uma varanda mais do casal, tá? Mais da família, enfim. Aqui a área de jantar deu 4 cadeiras, tá? Bem tranquilo, bem simples, bem espaçoso também, beleza? A gente consegue colocar mais uma na cabeceira, afastando um pouquinho do sofá. Esse aqui é o primeiro quarto, esse aqui é o segundo quarto, é o banheiro, que também é um banheiro social. E aqui a gente tem o quarto do casal, que é um quarto maior. Marcos, se eu quiser colocar aqui uma suíte no quarto do casal, se eu sou mais quarto do casal em suíte, eu consigo? Consegue. Consegue porque a gente tem espaço para fazer isso. Uma das soluções que eu poderia sugerir é a gente tirar essa varanda e jogar essa parede para cá. Aí a gente aumenta a cobertura e aí você tem um banheiro muito generoso na parte da frente da casa. A janela ela fica para esse lado aqui e como eu falei, para a gente não perder essa iluminação e nem ventilação natural, a gente pode colocar a porta para cá. Lembrando que vai depender de como está o comportamento solar da sua região, o estudo solar da sua região, tá? Aqui a gente tem um banheiro bem simples, né? Bancadinha. A gente tem aqui uma janelinha para ali, tá? E a gente tem a área do box. A gente tem aqui o vaso sanitário. É um banheiro pequeno, não é um banheiro gigante, é um banheiro ok, dentro das medidas necessárias. O outro quarto, tá? Então, o outro quarto com a janela. A gente tem aqui a janela, uma cama. A gente tem espaço para guarda-roupa, espaço para TV. Você vê que é um quarto pequeno, um dormitório. Aconselhar, dar uma cama de casal? Dá. Então dá, você consegue receber seus amigos tranquilos. Mas aqui, se você quiser colocar o filho, tem que ser um beliche, uma coisa mais simples assim, beleza? A cozinha está integrada aqui com a sala. Então a gente tem uma cozinha integrada, é uma cozinha boa, uma cozinha bacana, porque você tem bancada de um lado e uma bancada do outro, com vários espaços de armazenamento. Então essa cozinha aqui, ela tá dando de lavada em muito apartamento, tá? Mesmo sendo uma casa pequena, ela dá de lavada em muito apartamento. Então, se você quer ter uma cozinha bacana, esse modelo aqui, ele é ideal. Olha só, a gente tem aqui uma geladeira duas portas. Se eu não me engano, essa geladeira aqui tem 1 metro. Então a gente consegue ainda aumentar a bancada e diminuir a geladeira. Tem espaço de armazenamento na parte superior, dos dois lados, espaço para coifa, espaço para fogão. Uma bancada muito generosa, tá? Isso aqui é uma coisa que eu sempre opto por fazer, bancadas generosas. E aqui a gente tem esse revestimento que ele vai até o fundo. Pô, Marcos, mas por que não colocou só na área da bancada? Não sei vocês, tá? Mas eu já fui em casas Airbnb de aluguel, coisas assim, em que essa área aqui, que era parede pintada, estava suja de gordura. Então isso não é legal, para mim eu não gosto. Para mim, bota o revestimento logo em tudo e fica bacana, tá? Aqui a gente dá acesso à área de serviço, área de serviços coberta, tá? Isso aqui é muito bom. Área de serviçozinho coberta, fica bacana, fica uma areazinha bem confortável, dá para colocar uma máquina de lavar, dá para colocar estante, prateleira, alguns móveis. E aqui fica o cantinho do gás, tá? Essa é a casa Sena, tá, gente? Essa é a casa Sena. E a gente conseguiu aí trabalhar as medidas bacanas, mínimas, mas como eu falei, ela é uma casa de 2 quartos sem suíte. Se você quiser uma suíte, dá aquela solução que eu te falei. Pega aqui o personalizado, quero personalizar esse modelo. Traz para cá, faz, fecha e cria uma suíte. Pô, total. Outro quarto, aí outro quarto a gente já muda muito o estilo da casa, surgir outro modelo de projeto, tá? Porque aí outro quarto eu já teria que talvez pegar essa área, jogar o corredor, então não seria mais o estilo da casa cena, seria outra casa, tá? Essas casas modelo a gente faz pequenos ajustes aí, porque vai muito do estilo da pessoa, beleza? Então é isso, revisando, inclinação de 35%, essa casa aqui, a gente usou uma telha cerâmica, se eu não me engano foi estilo americano ou romano, não tô lembrado. Aqui a porta madeirada, mas pode muito bem ser alumínio, não tem problema, alumínio ou PVC. Aqui você tem um espaçozinho de varanda, aqui você tem um espaço de garagem, jardim, muita área verde, porque num terreno de 10 por 20, essa casa ela fica muito confortável. Uma casazinha que facilmente eu teria por conta da área verde, tá? Da área verde. Já sempre vivi em casa que tem muita área concretada, eu não gosto, eu acho que fica muito, sabe, muito urbano, não sei. Essa casa aqui eu gostei bastante desse modelo, tá? E
É uma casa assim que hoje, terreno de 10 por 20 é só o que você encontra aí na sua cidade, tá certo? Então foi uma casa voltada para isso, beleza? Se você gostou desse modelo de casa, pensa em adquirir, fala comigo no WhatsApp, que a gente conversa, tá? A gente troca uma ideia e faz os ajustes necessários para você. Se você quer uma casa totalmente personalizada, você também fala comigo no WhatsApp ou entra no meu site, preenche o formulário que tem lá. Eu vou entrar em contato com você, a gente conversa e realiza o seu sonho. Lembrando que a gente sempre opta por funcionalidade, viabilidade do projeto, que não adianta ser um projeto lindo, maravilhoso, se não tiver viabilidade. Segurança nos materiais, ou seja, botar materiais de segurança, qualidade, custo-benefício, tá bom? E beleza, tá? Projetos bonitos, belos, que a gente realmente opta por fazer diferente aí do que tem aí no mercado. Tá? Ah, Marcos, mas seus projetos têm muita casinha com telha. Não, eu tenho muita casa também com platibanda. É porque eu estou realmente priorizando as casas com telhado, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, eu vou gostar muito. E a nossa meta até o meio do ano já tá, né? Até o final do ano é bater 600 inscritos a 700 inscritos. Então tá, até o próximo vídeo e tchau.